Vascaíno de Manaus. Um clube de renome internacional. Fala, galera vascaína, muito bem, eu sou o Antônio Lima, o vascaíno de Manaus, e a gente vai falar aqui exatamente desse Vasco, falar dessa situação que o Carille está deixando o time do Vasco a cada dia, a cada rodada, mais próximo de zona de rebaixamento, podendo ser exatamente, já corremos grande risco do Vasco ser eliminado na primeira fase da Copa Sul-Americana, tá? Vamos te mostrar já já. Mas antes, se inscreve no canal, deixa o joinha aí e vamos falar desse Vasco que decepcionou na Copa Sul-Americana e já corremos sérios risco de ser eliminado na primeira fase da Copa Sul-Americana. É isso que você está ouvindo. Estamos correndo o risco de ser eliminado na primeira fase da Copa Sul-Americana. Olha aqui, o Lanús tem 5 pontos, tá? O Lanús tem 5 pontos, o Vasco tem 5. Era para o Vasco estar com 7 pontos, que o Vasco tinha 4. Se vencesse, estaria com 7 pontos. Só que o Lanús, jogando fora de casa ontem, empatou com o Vasco, vai a 5 pontos. O Melgar está com 4 pontos, tá? O Melgar está com 4 pontos e o Melgar é o próximo adversário do Lanús. Lembrando que só um se classifica, tá bom? Só um, não tem negócio de 2, não. Cada grupo vai classificar um. No final dessa rodada, ou dependendo da situação, já tem muito clube aí que já está fora, tá? Então, somente um vai se classificar. Aí é que está o grande perigo, tá? Aí é que está o grande perigo, porque, olha só, o Melgar é o segundo colocado, vai jogar em casa com o Lanús. Vamos imaginar que o Lanús empate com o Melgar. Lá o Melgar chega a 5 pontos e o Lanús já vai a 6. Mas vamos imaginar se o Lanús vencer o Melgar, que para mim o Lanús vai vencer o Melgar. O Lanús tem um time muito melhor do que o Melgar. Se o Lanús vencer o Melgar, o Lanús já vai a 8 pontos. E se o Vasco não vencer o Porto Cabelo, já era, tá? Aí o Lanús vai abrir 3 pontos para o Vasco, tá? Então o Vasco tem uma sequência de jogos fora de casa. O Vasco vai pegar o Porto Cabelo fora de casa, tá? Isso nós estamos falando da 4ª rodada, tá? A 4ª rodada. Agora, a 5ª rodada. Vamos ver como é que fica a 5ª rodada. A 5ª rodada, minha gente, vai definir muitas coisas, tá? Vai definir exatamente o rumo que esse time do Fábio Carille vai tomar, tá? Porque é o seguinte, você está vendo aqui, esse Melgar, o Vasco estava ganhando dele, o Vasco estava ganhando de 3-1, deixaram os caras empatar, os caras quase empatam, tá? Então aqui você vê que o Melgar pega o Lanús em casa, para mim o Lanús vence, tá? O Lanús é muito mais time do que o Melgar, Porto Cabedelo e Vasco, tá? Porto Cabedelo e Vasco, na minha opinião aqui, Porto Cabedelo e Vasco, 1-1, tá? 1-1, daria até para o Vasco vencer esse jogo, daria até para o Vasco vencer, mas da maneira que está jogando, não vai vencer. Então, aqui, minha rapaziada, não quer passar por... não quer, como é que se diz? Passar, mas depois é o seguinte, vamos lá. Porto Cabedelo e Vasco, acredito 1-1. Lanús e Vasco, pelo amor de Deus. Lanús e Vasco, do jeito que nós jogamos ontem, eu acho que o Lanús vence o Vasco lá fora, tá? Lanús e Vasco vai dar Lanús. Vasco e Melgar. O Vasco vai jogar com o Melgar lá fora. Aí sim, eu acredito numa vitória do Vasco contra o Melgar. Mas contra o Lanús, não. Eu não acredito. Então, um confronto direto com o Lanús. Acredito que o Lanús vai vencer o Vasco lá fora. Acredito que o Vasco pode empatar com o Porto Cabedelo lá fora. Ou seja, na minha opinião, a gente chegaria a 9 pontos, tá? A 9 pontos. Só que o Lanús
é o Bicho-Papão ter um jogo direto com o Vasco da Gama. Então, se o Lanús, da maneira que está indo aí, o Lanús vai se classificar e o Vasco vai ser eliminado na primeira fase da Copa Sul-Americana com o Fábio Carille, tá? Até porque o Pedrinho está apostando no Fábio Carille, tá? E aí tem um detalhe, a sequência de jogos que o Vasco da Gama tem agora, um teste de fogo exatamente para Fábio Carille. Vamos colocar aqui os próximos, né, jogos seguidos do Vasco da Gama que o Vasco terá, tá? Um teste de fogo, não é essa daqui, tá? Vou voltar aqui, não é. Agora, Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, que, aliás, é com o time do Operário, tá? O Operário já deu porrada no Vasco. Olha aqui, gente, isso aqui é um teste exatamente para cardíaco, que a torcida do Vasco não acredita que esses confrontos aqui, o Vasco vai vencer isso aqui, ó. Olha só, Cruzeiro fora, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, é o Operário jogando fora, o Palmeiras no Mané Garrincha, mas o Vasco vendeu o mando de campo, então é campo neutro, Mané Garrincha. O Vasco aqui jogando com o Porto Cabedelo, lá fora na Venezuela. Vasco e Vitória pelo Brasileiro, também na Bahia. E Vasco e Lanús também lá na Argentina. Olha a situação do Vasco. A situação do Vasco é caótica, tá? A situação do Vasco é triste e o presidente não tomou ainda nenhuma atitude de mandar o Carille embora. Os resultados são pífios, são péssimos, sabe? Ontem era para ter classificado, já o Vasco praticamente, classificado não, mas se ganha, a gente hoje era líder, jogava a responsabilidade para o Lanús, agora não. O Lanús vai pegar o Vasco fora de casa, o Lanús tem adversário fraquíssimo, fraquíssimo. Então o Lanús está com a mão na vaga na Sul-Americana e o Vasco está praticamente se despedindo da Copa Sul-Americana com esse comandante chamado Pedrinho e o Fábio Carille, tá? Os dois são os culpados exatamente por esse fracasso. Primeiro, o Pedrinho, que é o presidente, ele responde pela instituição, pelas contratações. Segundo, esse maluco desse treinador que teve a coragem de falar que o Vasco não precisaria de reforço. Aí é um brincante. Então, o Vasco pode ser eliminado na primeira fase da Copa Sul-Americana. Galera, é o seguinte. E o narrador Thiago Leifert, hein? Cara, realmente caiu nas graças do torcedor do Vasco da Gama, tá? Thiago Leifert caiu nas graças da instituição Vasco da Gama. Ontem ele narrou o jogo do Vasco pelo SBT. E olha o que diz a matéria. Thiago Leifert se emociona ao vivo com a atitude do Vasco, tá? O narrador que já foi da Globo, hoje está no SBT. E aqui vamos ver o que diz. O narrador do Vasco e Lanús, Thiago Leifert, se emocionou ao vivo no SBT após relembrar a atitude do Cruz Maltino. O jornalista estava escalado para a partida desta terça-feira, dia 22, que foi válida pela Sul-Americana e terminou no 0-0, tá? Olha, ele diz o seguinte: agradecer ao Vasco da Gama, que no ano passado, durante a campanha Olhos dos Olhinhos, que é a campanha que a gente fez, ele diz o seguinte: a campanha que a gente faz depois que a nossa filha foi diagnosticada com câncer, o Vasco ajudou demais. O Vasco fez um jogo do Campeonato Brasileiro com a PET da campanha no peito. Assim colocou o nome das crianças em tratamento nas camisas dos jogadores. E o Verrete jogou com o nome da minha filha, né? Da Lua. Ele mandou a camisa depois, algumas camisas foram leiloadas e o dinheiro foi revestido por tratamento de câncer infantil. E diz o seguinte: então, cara, meu respeito, meu muito obrigado
ao Vasco da Gama. Caramba, cara, eu vou falar uma coisa para vocês. É por isso que eu sou Vasco, tá? É por isso. Eu sei que a gente passa alguns perrengues, eu sei que a gente está sofrendo com um time que não é legal, mas é por isso que eu sou Vasco. É por isso que quando os flamenguistas me perguntam o que te faz ser Vasco, tá aí a minha resposta, tá? Tá aí a minha resposta. Por isso que eu sou Vasco, é porque esse clube é diferenciado. Enquanto muitos clubes do futebol brasileiro, que nem Flamengo, Botafogo, Fluminense e outros demais, são, como é que se diz? Só buscam riqueza, ganhar isso, ganhar aquilo. O Vasco da Gama trabalha pelas crianças, trabalha pela sociedade brasileira. Então, sabe, eu vou falar uma coisa para vocês. É por isso que eu sou Vasco, tá? É por isso que eu, quando falo disso, até fico com o coração emocionado, porque a instituição Vasco da Gama é diferenciada. E uma salva de palmas para todos os vascaínos do Brasil e do mundo, do planeta Terra. Parabéns pelo seu comentário, meu nobre. Ser vascaíno é isso, galera, tá? E essa coisa, essa alegria, essa felicidade. São momentos assim inesquecíveis, que quando esse clube maravilhoso toma um tipo de atitude que nem esse, sabe? Que fez essa campanha maravilhosa. E o Thiago Life é São Paulino, né? Thiago Life é São Paulino, veio da Globo, tudo mais, mas o cara se render ao Vasco da Gama não é para qualquer um, não, tá? Então, galera, a gente falou aí que o Vasco pode ser eliminado já na primeira fase da Copa do Brasil e o Fábio Carille balança, mas não cai, infelizmente. Galera, obrigado pela audiência e pela paciência. Se inscreva no canal Alô Vasco da Gama e segue aí, ó, nas redes sociais aí no Instagram, Facebook, TikTok, Kawaii, Alô Vasco da Gama. Tchau, tchau. Fui. Alô, Vasco da Gama! Com Vascaíno de Manaus. Um clube de renome internacional.